Bom, estamos aqui para ouvir mais uma música e dessa vez ouvimos a música do WLO, conhecida como 18 Cânticos, Odin Shumatsu no Valkyrie. Pra quem não sabe, Shumatsu no Valkyrie, esse anime maneiro, que eu não vou mentir, eu não assisti porque eu vi algumas imagens e não gostei muito, mas isso aí é conversa para outro momento. Shumatsu no Valkyrie, é onde o Ragnarok, né, se eu não me engano é assim que chama, botam deuses que a gente conhece, mitologia de grega, romana, egípcia, contra os humanos. E alguns muito conhecidos, Nicolas Tesla, Jack Stripador, é, Sumo Haya, que é o cara que realmente também existiu, e outros personagens aí da figura histórica que tem que a gente tem. Claro que eles pegam, o criador no caso, pega esses personagens existentes e modifica da sua maneira, do jeito que quer, pra poder encaixar na história. Pega algumas coisas reais, obviamente, e acrescenta algumas coisinhas pra ficar mais interessante a história, como na parte dos deuses também. E esse aqui não é uma música só do Odin. Por quê? Odin, pra quem não acompanha o mangá, ele agora tá lutando contra um humano, que eu não lembro o nome certinho dele, acho que é Kenshin, alguma coisa assim, depois eu pesquiso certo pra ver o nome. Ele até é amigo de Buda, que é muito legal, ele e Buda são amigos. E tem coisas reveladas aí também, por quê? Odin ele não é só um mais um que quer acabar a comunidade e vou lutar lá na arena pra vencer de todo mundo. Não. Odin tem um plano secreto por trás. Que é um plano que a menina lá que deu a ideia do Ragnarok para fazer os deuses contra humanos já sabia e graças a esse plano assim dos deuses contra humanos que ela tá por debaixo dos panos tentando espalhar a informação, tentando mudar isso e impedir Odin. O que é? No passado do Shumetsu existia alguma coisa chamada deuses primordiais, que são deuses que existiam acima dos deuses que a gente conheceu, né? É como se eles fossem na mitologia normal, eles são os deuses, o resto é tudo semideus, né? Se eles vieram do caos ou nasceram do cosmos, eu não lembro diretamente, faz um tempão que eu li, eu realmente não lembro muito. O que eu lembro é que Odin, né, pelo passado dele, ele era um deus sem nome, um desses deuses aí sem nome, e ele viu o povo todo dele ser massacrado. Por quê? No passado, esses deuses primordiais eram tão poderosos, tão babacas, que eles ameaçavam o mundo todo só com um simples mover de mão. Ah, hoje eu quero matar metade do mundo. Vai lá e mata se quiser, não tem problema. Nisso, os semideuses estavam por lá e que tinham que arranjar uma forma de lutar contra isso. Aí foi organizando um povo que foram para batalhar contra eles. E obviamente, muitos morreram. Só que eles tiveram uma ideia de. Não lembro exatamente o que, mas acho que eles devolveram meio que o poder dos deuses para eles. Eles não aguentaram, meio que voltaram, retrocederam para o passado, morrendo. Como se eles tivessem voltado para o caos. Né? Eles nasceram do caos, aí voltaram para o caos. Um bagulho lá que eu li 2 vezes, eu falei, quê? Não entendi. Mas aí eu tenho, antes de fazer o vídeo, eu até dei uma pesquisadinha para poder botar na cachola aqui certinho o que é, mas eu não entendi também. Então, falei o que eu lembro. E desses deuses que sobraram, o que eles fizeram? Eles apagaram de todos os outros deuses a memória que esses deuses primordiais existiram. Como que eles fizeram isso? Primeiro, eles fizeram um pacto para não falar sobre que esses deuses existiram e apagar todo o registro que tinha sobre isso. Só que um deus, que eu não vou lembrar o nome dele, ele disse que não iria fazer isso. Ele não quer isso. O certo é contar a história para todo mundo, mostrar o que aconteceu, como ele sobreviveu, como blá blá blá, blá blá blá, mas não quiseram. Por não quererem, ele acabou sendo um deus fugido. Ele fugiu porque iam matar ele pra, né? E nessa fuga ele ficou anos, milênios separado e acabou criando um povo, né, que seguia ele, porque ele era, eu acho que ele era deus dos armamentos, algo do tipo, então ele, tipo, deus dos ferreiros, vamos botar assim. Aí ele tinha uns seguidores, então ele pegou os seguidores e fugiu.
Nesse povo que ele foi criado, passou o tempo, ele chegou a falecer, porque aquele poder que eles fizeram muito tempo atrás para ajudar a matar os deuses primordiais, uma hora ia cobrar. E cobrou, morreu. E um desses. Qual é o nome? Um desses deuses, semideuses aí que sobrou junto com esse deus dos ferreiros, era Velik, alguma coisa assim, que é Odin. E Odin, sempre um garoto muito inteligente, sempre querendo conhecer mais do mundo e tal, né? Que nem a gente sabe da história como é a mitologia real. Ele soube sobre deuses primordiais. Peraí. Então ele foi pesquisando, achava mais sobre coisas sobre isso lá no mundo que ele vivia, que eles viviam. E ele acabou saindo da floresta onde eles viviam, que era uma floresta que eles usavam poder lá para camuflar a vila e ninguém sabia que aquela vila existia lá. Só que nesse momento que ele fugiu, ele foi falando com os outros deuses sobre os deuses primordiais, tem alguma coisa sobre os deuses primordiais, na biblioteca lá. Todo meio que. Você acredita nessa história de criança, garoto? Isso é mitologia, isso é fantasia. Aí ele, não, mas eles realmente existiram, é isso, blá 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 blá. E o que aconteceu? Um daqueles outros deuses que iam matar o deus dos ferreiros, o que aconteceu? Eles descobriram isso porque eles ficaram aguentando a vida deles até tentar achar um resquício dos semideuses que fugiram antes. Achou em Velk, o futuro Odin. O que ele fez? Ele seguiu o garoto e matou todo mundo que estava ali. Todos os semideuses, todo mundo. Ele até tentou matar o Odin, tanto que ele mata e acha que morreu, só que de alguma forma o garoto sobrevive, agora eu não lembro como. E depois que ele sobreviveu, ele virou meio que um mendigo, falando, os deuses, minha família toda foi assassinada, blá, blá, essas coisas. Ninguém acreditava nele, achava que era só mais um doido daí. E então aí ele partiu para sua jornada solo até encontrar uma espada, que eu, se eu não me engano, pertencia a um deus primordial, e com isso ele pegou o poder dele. Um pouco do poder dele, né? Não todo. E acabou se transformando no Odin, pai de todos, que a gente conhece na mitologia nórdica e também no anime. Só que tem mais coisa que eu não lembro. Isso é triste. Por quê? Ou talvez eu ainda não tenha lido, porque eu não li tudo dessa parte final, dessa luta. Ele estava com esse poder e ele queria reviver os deuses primordiais ou algum deus específico para reestruturar o mundo de como ele era antigamente. Não sei o porquê. Eu acho, pelo que eu entendi quando estava lendo a obra, é porque ele sente tanto ódio desses semideuses, né, que seriam os iguais a ele, que ele quer que todo mundo se foda e que morra. Então ele quer trazer o caos, os deuses primordiais de volta. E é isso. E por que 18 cânticos, que é como tá aqui na música? Porque os ataques de Odin, muito deles faz em cântico. Então é muito legal quando o cara vai atacar Odin, ele canta alguma coisa que eu acho que não tem tradução, e o braço do cara se recontorce assim. Maneiro pra caralho. E são 18. E eu não acho que ele cantou 18, tá? Acho que ele só cantou 2 ou 3, mas os personagens falando em volta, falam, ele tem 18, tem 18. E tô animadaço pra ver como é que vai ficar essa música na voz do WO. Já falei demais, e vamos ver aqui a música, finalmente. Escute essa música também em todas as plataformas digitais. Claro. E não se esquece, se inscreve no canal, rumo a 500 mil. Apagar o sonho e o passado de um Deus maldito passado que no fim corrompeu. Escute os cânticos, devote a ele a glória do Deus supermonódico, aprender a história. Essa é a insolência de humanos como vocês, acharem que podem se compararem a um Deus. Sabem por que me nomearam de Deus Supremo? Porque não existe um ser que nunca sobreviveu. Antes tentaram ultrapassar a barreira, Mas escutaram um cântico lindo, sangue pelos ares ao explodir das cabeças. mesmo que você não esteja ouvindo. A dor do passado me fez ser assim, inacreditável. Sei que é um humano feito pra ganhar de mim. No passado
passado, Asgard invadida. Talvez isso não seja ruim. Um deus que nem nome tinha ainda. Invocar o escudo Fafnir. Esse deus era Odin! Do topo do céu, fundo do Atlântico, morrerá ao escutar um cântico. Tripas, ossos, tente não ouvir. Perfura, órgãos, minha agonia. Do topo do céu, fundo do Atlântico, morrerá ao escutar um cântico. Vamos, Odin, mate todos os Mantiques humanos. Faça eles pagarem por todos os malditos anos. Ela voz conseguem sentir onde tu entrar em seu corpo. Eu supremo, tenha pena de mim. Como terei pena se você já está morto? Esquecerão por anos todos os que amo. Muito além dos humanos, darei o fim do mundo. Disseram que esse humano foi feito para que possam me encarar. Mas o corpo pesa, você se apavora, somente de na minha presença está. Mesmo que herde o poder de Golni, é uma ruína em suas mãos. É impossível impedir, o futuro é destruição. Sexto cântico amaldiçoado, pela arena seu corpo reprimido. Nono cântico amaldiçoado, nunca vire as costas pro inimigo. Vive neste sangue até que consiga te atingir. Seu machado jamais passará diante Fafnir. Usa minha arma contra mim, esperto que vou admitir. O ferimento que fez em meu corpo acaba de sumir. Deus supremo, onipotente. Deus supremo, onisciente. 14º cântico aprecia ouvir. O grito de Sakata após seu braço destruir. Deus Supremo Odin, toda a criação deve me obedecer. Vamos, continue usando tudo que você tem, Sakata. Acha que é o suficiente colhe de armas. Mostre-me o quanto a humanidade é fraca. Veja enquanto minha armadura canta. Escorre seu sangue na lança. Se aproxima, não adianta. Toda a humanidade clama um rio de esperança. Mas a minha canção te alcança. Vamos, se agarre à esperança. Isso é tudo que tem, garoto. Levante e morra, se curve e morra. Me diga a sua escolha, morrer ou se morra. Do topo do céu, fundo do Atlântico, morrerá ao escutar um cântico. Tripas, ossos, tente não ouvir. Perfura, órgãos, minha agonia. Do topo do céu, fundo do Atlântico, morrerá ao escutar um cântico. Vamos, Odin, mate todos os Mantiques humanos. Faça eles pagarem por todos os malditos anos. Ela voz conseguem sentir onde tu entrar em seu corpo. Eu supremo, tenha pena de mim. Como terei pena se você já está morto? Esquecerão por anos todos os que amo. Muito além dos humanos, darei o fim do mundo. Muito maneiro, muito maneiro. Cara, o Daniel consegue incorporar muito bem os personagens, principalmente quando os personagens estão com ódio, raiva. Lembrei até a música do Hulk dele. Caraca, muito maneiro, gostei muito da música. E tá até aqui, Deus Vs Mundo Parte 2, ele falou, né? Deixa eu ver. Acho que é depois daqui. Deuses. Odin retornará. Aqui, ó. Escolha morrer ou se morrer. O cara, além de lançar uma música de Odin, sendo como o final boss do mangá, ele ainda dá um. Como é que chama? Ele deu um prólogo, vamos dizer mais ou menos assim, de Humanos versus Deus parte 3. O cara é inteligente, o cara tem essa sagacidade. Tô animado por esse Deus versus Humanos e também música muito da hora. Cara, eu tinha até esquecido dessa, que a armadura dele, como cantava junto com ele. Caraca, também as cenas do mangaka que fazia o Odin puto, o Odin rindo, parecia até um momento que eu pensava, caraca, isso parece meio Loki, né? Muito, muito foda mesmo, cara. Gostei da música. História, cara, muito maneiro assistir Deus vs Humano lutando. E tô animado pra ver como é que vai terminar esse mangá, cara. Como é que... Eu não acho que os vilões vão ganhar, mas eu quero
saber mais sobre o que vai acontecer. É isso, gente. Muito obrigado. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!